Vamos fazer um desenho aqui no Procreate. Eu estou utilizando minha Apple Pencil, né? E eu vou mostrar para vocês mais ou menos como que eu faço um desenho usando os brushes novos do Procreate, mostrando algumas atualizações e tal. Então eu estava utilizando aqui, criando um personagemzinho, né? Na verdade esse personagem já tenho ele faz um tempo e eu estou desenvolvendo ele para tentar fazer uma historinha, alguma coisa. E estava pensando, pegando algumas referências e tal, algumas ideias que eu tinha e eu quis usar a ideia de trabalhar nele como se fosse um sketchbook mesmo, né? Alguma coisa que eu pudesse desenhar, trabalhando apenas com alguns brushes aqui. Nós estamos na biblioteca de brush, agora na nova atualização, nós temos a opção de utilizar vários tipos de brushes, né? Tenho a biblioteca nova do Procreate com cerca de 150 brushes. Aí temos aqui a clássica, e nela eu tenho alguns dos brushes que eu fiz por conta também, e alguns que eu peguei da internet. Vamos testar hoje a sequência de lápis para fazer mais ou menos nesse estilo aqui. Como que você pode usar o seu Procreate para ele parecer um sketchbook mesmo, ficar bem legal assim para você poder fazer seus desenhos, trabalhar com ele e tal, e por aí vai. Quando nós começamos com o documento, começa com a tela branca, assim como essa, né? E para não estourar o olho aqui, eu já gosto de vir na cor da tela e trocar um pouquinho. Eu coloco um cinza desses mais escuro, ou eu ponho um tom meio de papel mesmo, aqueles papel reciclável, uma coisa mais ou menos assim, ó. Um cinza vindo para cá, que eu acho que fica mais legal. E uma função que eu gostaria que ele tivesse, que não tem ainda, é de você transformar o papel, né? Dar aquela sequência de utilizar uma texturazinha para o papel, utilizar uma texturazinha para o programa parecer um papelzinho, alguma coisa assim, né? Aí a melhor solução de fazer isso é vir aqui nas opções, aí você vem aqui, ó, inserir, isso pode ser uma foto, um arquivo. No caso eu tenho como arquivo, eu tenho esses texturas aqui, né? Aí eu tenho dois que eu separei, tem esse que fica parecendo um papel mesmo, ó, tá bem legal. Bem mais a ideia dele, ele fica um pouquinho menor, mas eu aumento aqui já era. Aí pronto. Que aí ele dá aquela texturazinha, que já fica massa para poder utilizar. Aí como que eu faço? Aí nesse aqui eu bloqueio e vou trabalhando em cima, né? Como se fosse um papel pronto para usar, tal. Fica bem legal. Ao invés de deixar ele natural assim, você coloca multiplicação, porque aí ele pega o fundo lá da outra imagem para ele poder ficar mais escurinho. Beleza. Agora temos ele aqui. Aí eu venho na camada de cima e começo a trabalhar. Aí sim a de baixo eu já bloqueio para não desenhar nela sem querer. Aí agora eu trabalho com as camadas aqui, mas a minha ideia é eu conseguir fazer os desenhos soltos, né? Então eu trabalho bastante com os lápis e tal, e vou testando o que eu tenho. Eu gosto bastante de fazer rascunho solto, né? Então eu gosto de pegar algum lápis desses aqui, que vai ser mais fraquinho. Esses, por exemplo, aqui, ó. Eu achei bem interessante porque você pode fazer ele menor, aí se você põe de lado, ele faz aquele risco assim, é bem legal para fazer tipo sujeira, alguma coisa assim. E tem vários aqui, né? Vai testando aí o que você gosta mais, ó, esse aqui é daqueles mais soltinhos assim, como se fosse um 2B. Esse aqui é legal, hein? Ó, que dá para você riscar bem, ele tem pressão também, ó, sem pressão nenhuma. Esse é o primeiro pincel. E ele vai aumentando, como se fosse um lápis mesmo. Ah não, primeiro esse aqui. Vai mais fininho ainda. E ele vai engrossando aos poucos. Aí esse terceiro aqui ficou maneiro, hein? Então vamos limpar a camada aqui. E vamos utilizar só ele. Então eu vou fazer um personagemzinho aqui do lado, só pra gente ter uma ideia. Então eu vou desenhar como se estivesse desenhando no papel mesmo. Eu até pego a caneta aqui um pouco diferente. O pencil, né? Pra poder utilizar. Quando você vai estar desenhando assim, o legal é você conseguir trabalhar com as formas bem soltas, né, para não precisar se preocupar muito e tal. Eu acho bem interessante esse tipo de recurso aqui. O personagem vai ser mais ou menos nessa pose aqui. Aí, beleza. Então aqui eu já tenho a ideia da forma dele. Então, eu posso fazer duas coisas. Eu posso continuar trabalhando em cima, mas aproveitar os recursos aqui do Procreate, né? Então já vou criar uma nova camada e em cima dessa aqui eu já vou colocar como se fossem os detalhes, como se eu estivesse fazendo
um papel mesmo, né? Como eu gosto de fazer os meus personagens. Então, vou puxar ele para cá assim. Eu tô pensando num personagem como se fosse um herói que ele usa um capacete. E esse capacete ele faz uma volta aqui, ó. Ele é aberto aqui e faz como se fosse... Ele é aberto ali atrás, ó. Faz assim... E vem aqui é preto. Aí aqui tem que ser um negócio onde ele consegue olhar. Aí eu não sei se eu vou fazer... Aí assim, ó. Porque aqui é aberto. Que a ideia é que esse personagem como se fosse que ele tem alta velocidade, não sei o que e tal. Então quando você está desenhando e criando seus personagens, é bom ele já ter mais ou menos o que você pretende com ele, né? Para você saber exatamente o que você vai colocar no seu desenho. Eu acho muito massa, você faz o que você quer aqui, ó. Põe 2 dedos e volta, né? Bem prático. Isso o Procreate conseguiu fazer muito bem para a gente conseguir utilizar ele só com uma mão, né? Apesar de você poder usar também teclado e tal, como se fosse um Photoshop, se você é mais acostumado. Mas ele funciona muito bem. Bom, e eu quero que ele seja como se fosse um Power Ranger. Então, ele vai ter um... Ele vai ter como se fosse uma basezinha aqui, assim. Aí dessa base vai sair uma capa, vai ser uma asa, para ele poder voar e usar os poderes dele. Uma coisa assim. Uma capa meio Dragon Ball, aquela coisa assim. Ele vai ter um cinto também, que é o cinto de utilidades dele. Vou fazer ele meio nessa pose assim. Acho muito legal que eu tô riscando assim, ele dá muita sensação de que eu tô usando uma caneta mesmo, um lápis, né? Fica bem legal, fica meio borrado também. Ainda mais se você usa essa função assim de deixar de ladinho, fica muito maneiro. Aí se eu fizer ele mais inclinado, aí ele fica mais solto o traço. Bem legal. Vou fazer uma luvinha clássica, né? Ó, dica para você que está começando a desenhar os personagens, não se preocupa muito com alguns detalhes quando você está fazendo ele. Um erro que os alunos fazem muito é querer deixar tudo certinho na hora que você está desenhando. Aí, ficou mais ou menos assim a ideia do personagem, né? E olha como fica legal esse contexto, ainda mais se eu tirar aqui, ó. Tirei a camada de baixo, ficou só ele ali. E esse riscadinho que a gente consegue colocar no efeito do personagem é muito legal, porque aí dá pra você fazer alguns detalhes. Por exemplo, aqui, ó. Eu quero colocar uma sujeirinha, aí você pode vir bem devagarzinho. Aí pode tentar trocar aqui. Pode pegar um outro lápisinho e vir fazendo uma marcaçãozinha. Eu achei isso até muito duro. Vamos tentar mais fino. Aí, diminuiu a opacidade. Vou voltar aqui. Que são os efeitos que a gente consegue dar com lápis normal, né? Quando você está desenhando. Você vai aplicando aqui, ó.
A gente só quer dar uma sujeirinha aqui no desenho, né? Pra ficar legal, como se eu estivesse passando o dedo mesmo. Eu queria muito que a função de esfumar dele fosse melhorzinha, mas ele às vezes dá uma cagada nele. Você troca. Mas é bom assim, ó. Por exemplo, tô usando o pastel aqui. Posso vir no lápis. É o Bunny que a gente tava usando, né? Pronto. Vamos ver se ele consegue só com ele dar aquela esfumada maneira. Legal, funciona bem. Bem de leve, né? Bem de leve. Mas é massa, assim, para você dar esse tipo de recurso. Vamos tentar usar aqui só para ver o que acontece. Olha como ele suja bem. Só que se você passa muito, eu não gosto quando ele começa a desfocar. Eu acho legal só quando ele dá uma leve sujeirinha, assim. Então, eu acho mais massa você tentar passar com um pouco de pincel mesmo. Um pouco... usando o brush mesmo. Bem de leve, assim. E aí. Ficou legal, né? Um conceito, assim, para você criar o personagem utilizando o seu Procreate como se fosse o seu sketchbook, você vai usando normal e tal. Bom, então se você quer transformar o seu Procreate no seu sketchbook, dá para você fazer algo parecido com isso, fica bem legal. Se você ver aqui a resolução do começo do vídeo para isso, ficou um pouco diferente, porque eu tive que trocar o tamanho do meu material aqui, da tela. Então, vou até mostrar para você aqui. A primeira que a gente fez foi essa aqui, que é o tamanho da tela do próprio Procreate aqui, né? O tamanho do iPad e tal, que é uma tela bem grande e tal, 4K, essas coisas, sei lá como fala. Só que ele, quando eu faço o lápis girando assim, ele tá ficando meio quadrado, porque eu tô gravando a tela também. Então, isso atrapalha se você estiver desenhando, né? Claro, quando eu tô só desenhando e tal, sem gravar a tela, sem fazer outras coisas, não tem problema nenhum. Aí, pro efeito do vídeo, foi melhor eu vim aqui usar a versão de 1920 por 1080, padrãozinho que eu uso quando eu vou fazer vídeo pro Instagram, eu já faço nesse tamanho aqui, para poder postar. Aí ele vai perfeito, porque é bem mais leve, né? Então, são coisinhas que você tem que tomar cuidado na hora que você está utilizando aqui para fazer o seu sketchbook e tal, né? Seu sketchbook não. Na hora que você está fazendo aqui os seus vídeos ou alguma coisa assim. Claro que se você estiver trabalhando com material para cliente, né? Então você não vai gravar ou grava a tela separado, faz alguma coisa que não vai te atrapalhar no seu andamento, né, da sua criação. Então são alguns detalhes. Mas é massa, né, a gente poder utilizar aqui. E esse que eu usei, esse papelzinho aqui, ele dá essa sensação de textura de papel, né? Mas se você quiser algo mais forte ainda, dá para utilizar outros. Ó, vou colocar um outro que eu gosto aqui bastante, que é esse aqui de aquarela. Tudo eu peguei na internet, tá? Então você vai lá, pesquisa um de aquarela e coloca. Aí você diminui aqui, ó. Aumenta do jeito que você quer e tal. Beleza, colocou. Vem aqui e coloca... Só que aí você vai modificar ele para preto e branco. Então, primeiramente eu venho aqui em curvas, acho que é matiz saturação, se não me engano. Saturação, é isso. E eu gosto de deixar ele um pouco mais escuro aqui. Pronto. Aí, na camada, você vai diminuir bem assim. Pronto. Pode pôr opacidade, pode pôr também multiplicação se quiser, né? Mas acho que a opacidade já vai resolver. Cadê qual que era mesmo? Padrão, beleza. Aí arrasta ele lá para baixo. Pronto. Aí seu desenho também vai ficar interessante, né? Você utilizando ele. Eu vou tirar essa outra aqui, que era a textura do papel. Vamos testar essa e vamos testar a multiplicação. Bom, a multiplicação já pegou a cor lá de baixo e mais esse. Aí seu papel fica mais zoadinho ainda, mais zoadinho assim, no bom sentido, né? Parecendo papel e tal. Então você pega alguma textura da internet e vai utilizando. Eu vou tentar melhorar essa textura aqui para mim usar para os meus no dia a dia, que eu gosto bastante. Aí dá para você aplicar já num tamanho gigantão, né? Você faz aqui no Procreate mesmo, né? E consegue utilizar sem problema nenhum. Então é uma coisa muito boa para você poder criar seus desenhos e tal, e fazer esse tipo de versão. Eu acho muito massa poder fazer isso para você poder colorir e tal, né?
Aí se você ainda quer, eu quero aplicar cor no meu desenho aqui, mesmo que ainda na ideia de sketch, né? Então eu posso vir aqui, só evita de colocar cor muito vibrante, porque como a nossa ideia é de tentar parecer papel, é melhor, ao invés de você usar as pontas aqui da bolinha de cor, né? Usa mais para cá assim, porque ele vai dar aquela sensação de que tá colorido, mas não tá exagerado. Até para você passar por baixo aqui assim, ó. Aí fica bem legal para você poder utilizar. Vamos dizer... Vou fazer uma cor por cima, qualquer coisa eu mudo depois. Vamos dizer que meu personagem ele vai ser mais ou menos dessa cor aqui. Então dá para você trabalhar bem simples assim para pensar na ideia. Eu acho muito legal você poder ter essa função. Ó, tá vendo que eu fiz a pintura dele rapidão, que seria como se fosse assim, um conceito. É claro que depois eu vou melhorando, né? Aí a parte de baixo, deixa eu ver, que laranja teria que ser azul, para ficar legal. Azul meio pro cinza, eu acho. Vamos ver se não vai ficar muito colorido. Ficou. Não dá nada não. Só pro vídeo, gente. Aí sai semana que vem um quadrinho com o cara usando essas cores aqui. Não dá nada não. Aí, ó. Bem legal, bem de boa da gente utilizar. Bem, espero que você tenha gostado desse vídeo aqui. Deixe seu joinha, se inscreve aqui no canal. Valeu, pessoal. Até a próxima e tchau.